Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Hoje vou-vos falar de um novo indicador. Aquilo que vos trago hoje não é um indicador que mede o nervosismo ou a ansiedade, como outros indicadores que já falámos, assim como também não é um indicador aquele de momento que também já foi falado, mas sim é um indicador que também mostra momento, também tem a ver com o indicador de momento, portanto, mas desta vez vou-vos trazer o estocástico. O estocástico que foi criado no ano de 1950, aproximadamente, é um indicador que tem a finalidade de também mostrar aos investidores não só o momento, mas também definir ou dizer se o mercado está numa zona de sobrecompra ou numa zona de sobrevenda. Vamos então tentar dissecar o que é isto que se está a falar de sobrecompra e o que é isto de sobrevenda. Bem, sobrecompra é sempre que um determinado preço atinge um nível tal que o mercado considera naquele determinado espaço de tempo, naquele determinado período, que esse preço é já de alguma forma exagerado, ou seja, de uma maneira injustificada, atingiu níveis que sobrepassam o valor real daquele momento, daquele ativo. Já a sobrevenda é quando o mercado entende que para aquele momento o mercado desceu mais do que aquilo que deveria já ter descido, então atinge um nível de sobrevenda. Houve uma venda em cima de outras vendas, há já um nível de sobrevenda. E o mercado talvez considere que aquele momento será um momento de oportunidade ou cujo preço é demasiado barato para aquele momento atual. Então, de maneira que o mercado realiza ali momentos de inflexão de curto prazo, quer isto dizer, pequenos momentos de reversão. E o estocástico, que é o indicador que eu vos trago, vai-vos ajudar a ver tudo isso. Bem, antes de mais, e enquanto vou falar do mesmo, vou-vos dar aqui algumas pinceladas e vou-vos mostrar aqui no gráfico o estocástico. Então, vejamos, o estocástico vamos buscá-lo aqui e vamos defini-lo por SO. Ok? E temos aqui em baixo a terceira opção. Procuramos por SO, estocástico. E o mesmo vem definido com o período de 14, 5, 3. Vamos pôr aqui um pouco mais. Vamos pôr a linha verde e a vermelha, vou marcá-la com o 2. Pronto. E aquilo que nós vemos aqui é precisamente isto. Mas repare-se no seguinte, imagine-se. Então, o preço não definiu que em determinados momentos já existia aqui uma zona de sobrevenda, ou seja, coincidiu os momentos de sobrevenda com momentos de resistência. Assim como se coincide muitas vezes momentos de suporte com os momentos de sobrevenda. Portanto, momentos de sobrecompra, eu corrijo, é aquilo que normalmente coincide com os momentos de resistência praticados pelo preço, porque o preço e o mercado considera que aquele nível de preço ao qual chegou já é exagerado para aquele exato momento e tem que purgar, tem que aliviar. E quando o preço encontra níveis de suporte, considera que está em níveis de sobrevenda. Então vamos comparar este momento aqui, que eu vou alargá-lo para que se perceba. E então, aquilo que nós tivemos foi aqui alguns momentos de resistência. Repare-se. Ok? Pronto. E temos também com isto alguns momentos de suporte. Não tem por que coincidir todos, mas para que se perceba. Então vamos agora realizar o mesmo. E o estocástico, aquilo que nos define, é precisamente zonas de suporte e zonas de resistência. Portanto, constituiu para muitos investidores que gostam de scalping, day trading, de negociar no curto prazo, porque estamos a ver um gráfico aqui de 1 minuto, por exemplo, conseguimos perceber que os momentos de resistência correspondem aos momentos de reviravolta do preço. Ok? Podemos confrontar aqui com este momento. Assim como as zonas de suporte. Ok? Portanto, dá para perceber. Ok? Momentos de resistência, momentos de suporte
e momentos de resistência. Bem, o que é que o mercado nos está a dizer com isto? O mercado está-nos a dizer, de alguma forma, e eu agora vou aqui restaurar os padrões e vamos novamente rever como é que nós encontramos este estocástico. Ou seja, nós já percebemos que temos aqui um momento de sobrecompra, ok? E que tivemos aqui momentos de sobrevenda. E agora vamos colocar o estocástico e colocamos SO e vamos colocar. E tem por defeito 1453, ok? E repare-se, mais uma vez, que este momento coincide com estes momentos. Portanto, para que se perceba, resistência, suporte, cá em baixo, resistência, suporte. Então, vamos dizer que a linha verde do estocástico seria a linha compradora. A linha verde do mesmo também seria a linha vendedora. Ou seja, para quem gosta de scalping, para quem gosta de risco, o que faria, e que não é recomendável, na minha opinião, fazer isto sem alguma prática e sem várias experiências numa conta de demonstração, é que sempre que o nível de preços se encontra em zona de sobrevenda e que o mesmo mostra que está a fazer um ponto de viragem, coincide com o ponto de viragem do preço, porque ele oscila em função do preço. Assim como que o mesmo quando encontra uma zona de resistência, faz o mesmo. No entanto, existem regras a seguir, porque se o mesmo quando está em zona de sobrecompra dá a volta e vai descer, poderá não o fazer. Então, quais são as regras e o que é que devemos fazer? Então, primeiro, vamos conhecer um pouco melhor como configurar tudo isto. Verificamos aqui no exemplo da Libra-Dólar e vamos pegar ainda na Libra-Dólar. O que é que eu costumo fazer com isto? Eu costumo, primeiro, temos duas configurações possíveis para o estocástico e clicamos duas vezes na mesma, ok? E eu costumo utilizar 1533, 1433. Portanto, o nível, a média de períodos ao longo do tempo, e depois temos um estocástico rápido e temos um estocástico lento. Por isso é que há um que se move mais rápido que o outro, mas eu vou colocar tanto o rápido como o lento em período de 3. E veem que eles se aproximam mais. Se eu os quisesse separar, vamos supor que eu colocaria aqui 21 e colocaria aqui 7, percebem que eles se separam mais. E se cada um de vocês terá que fazer aquilo com que melhor se sente identificado. E cada ativo poderá ter o seu período temporal. Portanto, vamos nos ficar por 1433. Para o curto prazo, este é um dos mais utilizados. Mas se, por exemplo, fôssemos para o longo prazo e vamos imaginar que íamos aqui para um gráfico de periodicidade mensal, aí muitos, os mais usados, seria 533. E vejam a diferença. Portanto, a verdade é que o mesmo fica com alguma sensibilidade mais próxima daquilo que é o aumento do preço. Verifique-se zonas de resistências que coincidem, outra zona de resistência, outra zona de resistência, assim como as zonas de suporte. Bem, aquilo já será aquilo que cada um quererá fazer para si. A verdade é que deverão, com isto, calcular e realizar o número de experiências suficiente para que se sintam cómodos para negociar, ok? Com base numa estratégia medida em estocástico. Aquilo que queremos levar daqui é que o estocástico não é mais do que um indicador também de momento, mas que nos diz onde o preço atinge determinados níveis de sobrecompra, assim como determinados níveis de sobrevenda. Bem, e onde é que estão estes níveis? Esta parte também é muito importante. Primeiro, vamos definir onde é que o mercado nos diz que está na terra de ninguém. Onde é que o mercado está no momento de incerteza? Então, vamos fazer como fizemos noutros indicadores e vamos marcar pontos. Qual é a zona neutral? A zona neutral é a zona 50. É precisamente o meio. Porquê? Porque o estocástico tem um mínimo de 0 e um máximo de 100. Ok? Não é como um indicador de momento que não tem um limite nem mínimo, nem um limite máximo. Vamos lhe pôr então aqui a linha do meio. E para a linha do meio, vamos lhe definir aqui, por exemplo, a cor branco. E vamos lhe pôr picotado. Pronto.
Esta é a linha do meio. Vamos definir agora uma zona de sobrecompra e existem várias zonas de sobrecompra e terão que analisar cada ativo em separado, ok? Mas normalmente oscila entre os 70 e os 90. Então, nós vamos pôr 80. Ok? Vamos colocar aqui, vamos afinar aqui o número 80 e como é uma zona de sobrecompra, eu vou-lhe colocar uma cor vermelha. Quer isto dizer alerta, o preço já está por cima daquela que poderá ser a sua zona, digamos, aceitável. Ok? E quero-lhe também colocar uma zona de sobrevenda. E então, eu aqui vou-lhe colocar uma verde. Porquê? Porque o mercado me diz que desceu e que talvez seja ótimo olhar para aquilo que se está a passar naquele preciso momento. Ok? Pronto, temos aqui a zona 20 e sempre que o estocástico se encontra a negociar por baixo da zona de 20, podemos dizer que está em zona de sobrevenda. E se verificarem, é normalmente os pontos onde ele realiza, digamos assim, o seu momento de viragem. As zonas de sobrecompra também. Se afinarmos esta zona de sobrecompra para 70, a verdade é que fica mais dúbio. Mas se estivermos num momento em que temos que afinar muito de perto, porque o mercado está mais volátil e mais nervoso, e isto é preciso ter em linha de conta, é que quando o mercado está mais volátil e mais nervoso, a oscilação dos preços é mais brusca e convém talvez afinar um pouco mais como quem afina a pressão dos pneus do carro e passar talvez para 90. Portanto, são todas estas experiências que têm que ser realizadas. Não podemos obviar que o nível 50 é o nível da terra de ninguém. É aquele nível onde não há certezas, onde precisamos de mais do que informação. Temos o nível de sobrecompra, que poderá ser entre os 70 e os 90, poderão pôr 80, 85, 90, 95, 70, 75, assim como o nível de sobrevenda, que é quando o preço atinge níveis excessivos de venda para aquele determinado período temporal. Vamos então perceber aqui, deixamos estar este nos 90, neste caso vamos pôr nos 80, ok? E vamos mudar a configuração do estocástico para o curto prazo. Clicamos duas vezes sobre o mesmo e vamos lhe colocar 1433. É uma das minhas preferidas. E veja-se, assim como poderão colocar uma segunda linha e nesta colocar em 90 e vamos lhe colocar uma cor laranja, por exemplo, assim como que poderão colocar uma outra. Vamos lhe colocar o nível 10, porque para quando o mercado tem muita volatilidade, de, por exemplo, cor azul. Ok? E percebem que os pontos de entrada são ainda mais criteriosos e são mais exigentes. Espero que tenham gostado. Cá vos espero na próxima edição, onde verão alguns modelos e algumas técnicas de trading usando este indicador, o estocástico. É um indicador estatístico, a estatística não é uma ciência exata e a análise técnica visa a obtenção de resultados com base numa esperança matemática positiva. Quer isto dizer que quando falamos de probabilidades, quando falamos de estatística, existem momentos em que as coisas correm menos bem e a gestão de capital é muito importante. Se vos faz sentido, subscrevam o canal, coloquem like, recomendem e cá vos espero na próxima edição para que vejamos negociar e vejamos modelos de negócio com o indicador estocástico. Muito obrigado.